Casa da mãe, casa de Jesus, casa de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Esta é uma casa de Deus. Uma casa de Deus que hoje recebe a visita da rainha. Da serva que é rainha, da rainha que é serva. Bem diferente das honrarias desse mundo, não é? Muito diferente das honrarias desse mundo. Opa, derrubei a água. Mas muito importante para nós aqui. Eu vou deixar o lencinho, obrigada por ter me dado o lencinho azul. Me deram a incumbência de falar dos pastorinhos, daquelas crianças que viram Nossa Senhora. Crianças comuns, crianças simples, crianças da época. Padre Robson já falou muito bem de como o mundo estava naquela época, né? Situamos o mundo daquela época. 1917. A Primeira Grande Guerra durou de 14 a 18. Portanto, estava vivendo o 3º ano da Primeira Guerra Mundial. Devastadora. Que trouxe consigo, não bastando a Primeira Grande Guerra, a Revolução Russa se levantando em 17, no próprio ano de 1917, e exaltando todas as forças esquerdistas possíveis. Estamos só situando o mundo da época. O comunismo começando. E nós vamos viajar agora para uma vilazinha de Portugal. Uma vilazinha simples. Chamava-se Vilarejo. Vilarejo de Fátima. E lá dentro do vilarejo de Fátima, existia uma aldeiazinha chamada Aljustrel. Aljustrel. Uma coisica desse tamanho, assim, pequenininha. E lá nesse lugar, as famílias estavam passando pela necessidade da Grande Guerra. Portugal já estava envolvido na Primeira Grande Guerra Mundial. E naquela época, as crianças começavam muito cedo a fazer os seus trabalhos devido às necessidades. Mas quem são os pastorinhos? Quem são esses videntes da Virgem Maria? Eu até marquei aqui todas as datas para a gente ter uma ideia exata de quem era. Lúcia dos Santos. Tinha 10 anos. Ela nasceu no dia 28 de março de 1907. Portanto, no dia 13 de maio de 1917, ela tinha 10 anos completos. Lúcia era prima de 1º grau de Jacinta Marto e Francisco Marto. Por quê? Vamos entender esse parentesco. Os pais de Lúcia se chamavam Antônio dos Santos e Maria Rosa. Antônio
Antônio dos Santos é irmão de Olímpia de Jesus, que é mulher de Pedro Marto, pais de Jacinta e Francisco. Então, eram primos mesmo, de primeiro grau. Olha que legal. Que lindo, né? A mãe de Jacinta e Francisco, irmã do pai de Lúcia. Nas memórias da irmã Lúcia, ela diz que, tirando o parentesco, que eram primos mesmos, né, de primeiro grau, ela não tinha tanta afinidade assim com Jacinta e Francisco, porque eles eram menores. A Jacinta Marto nasceu no dia 11 de março de 1910. E, portanto, no dia 13 de maio, ela tinha 7 anos completos. 7 aninhos. Tem criança de 7 aninhos na sua casa, na sua rua, na sua família, na sua vizinhança? Pequenininho, não é? Pequenininho. E o Francisco Marto, nasceu no dia 11 de junho de 1908. Nasceu 11 de junho de 1908, portanto, ele fez aniversário de nascimento agora, né? Por esses dias. Portanto, também no dia 13 de maio, ele iria em um mês adiante, completar 9 anos. Então, eram 3 crianças simples, sem leitura e sem nenhuma cultura didática, sem nenhuma escolaridade, ali dentro da vilinha. 7, 9 e 10 anos. Simples. Eles eram o quê? O que o nome diz. Pastorinhos. Eles pastoreavam ovelhas longe da casa, porque ali em Aljustrel tinha muito pedregulho, uma terra não muito generosa, então eles tinham que ir longe levar as ovelhas para poder pastar, porque ali não tinha comida para as ovelhinhas. Base de quilômetros que eles andavam diariamente. E a Lúcia, que era mais velha, ela era de um temperamento muito, assim, vivo. E ela aprendeu com a sua mãe, Maria Rosa, não histórias de princesas. Ah, vai enxugar aqui? Pode enxugar. Eu já fiz a bagunça aqui e ele vem enxugar para mim. Obrigada, viu, Iago? E a Lúcia era de um temperamento vivo, gente. E ela aprendeu com a sua mãe, Maria Rosa, é o que eu dizia, não histórias de princesas, de príncipes, não histórias que envolviam coisas do mundo. A mãe de Lúcia ensinava para ela, sabe o quê? Para os filhos, porque a Lúcia era a caçula de 6 filhos. Ela ensinava histórias da Sagrada Escritura. Ela falava para os filhos da paixão de Nosso Senhor, da história de São João Batista, histórias que estão na Sagrada Palavra de Deus. Será, e fica o questionamento aqui para nós, nos dias de hoje, trazendo para hoje, 2019, será que as famílias de hoje ensinam para os seus filhinhos a Sagrada Escritura, ao invés de princesas, sonhos? Não que isso seja ruim, mas o que está em primeiro lugar? E a Lúcia, com esse seu temperamento tão vivo, ela gostava de transmitir às crianças, ela diz assim, parece que eu tinha um imã que atraía as crianças. As crianças todas gostavam de ficar perto de mim, porque eu falava para elas das histórias que a minha mãe contava. E Lúcia, curiosamente, a irmã Lúcia, ela fez primeira comunhão com 6 aninhos de idade.
6 anos de idade, ela recebeu a primeira comunhão. Isso foi algo excepcional na época, e ela recebeu essa graça porque o padre, o cura, como eles diziam, se espantou com o que ela sabia de catequese. Se espantou, ficou espantado. Mas como uma criancinha de 6 anos sabe tanta coisa de Deus? E aí ele concedeu a graça de Lúcia comungar aos 6 anos de idade. Agora vamos passar para Jacinta e Francisco. Jacinta, como descreve a irmã Lúcia nas suas memórias, era bem melindrosinha. Qualquer coisa ela ficava moadinha. Era mais pequenininha, né? Era caçulinha, mas era de um coração forte, de uma personalidade muito séria, mas também gostava das brincadeiras das crianças da época, brincadeiras muito simples e muito inocentes. Vamos trazer de novo para a nossa época? Será que hoje as crianças brincam com inocência? Será que os pais, os avós, os professores, os educadores permitem que as crianças sejam crianças? Fica esse questionamento, né? Fica a nossa oração também para ajudar na pureza dessas crianças. Olha lá que belezinha essa imagem. A pureza, o sono tranquilo. E Francisco, segundo as memórias da irmã Lúcia, ela escreveu tudo isso depois, não para se aparecer, mas por ordem de sacerdotes e da própria igreja, para que tudo ficasse registrado, e também para os processos de beatificação e canonização que aconteceriam depois aos seus primos. Ela escreveu tudo isso. Francisco era pacífico. A palavra que define Francisco, o francisquinho. Vamos ver de novo aquela imagem? O Francisco. Ele era da paz. Tudo ele aceitava. Aceitava com concordância. Não discutia, não brigava, era pacífico. Assim, essas três crianças anônimas, né? Viviam numa vilinha desse tamanho, chamada Aljustrel, em Fátima, interior de Portugal, centro de Portugal, fica no centro de Portugal, daquele país, é um país pequenininho da Europa. Aquelas crianças eram anônimas, ninguém sabia da existência delas. Até que aconteceu algo que fez essas 3 crianças entrarem na história da humanidade e na história da nossa salvação. O que foi que aconteceu? 13 de maio de 1917. Eu gostaria de pedir já para os meninos irem se posicionando ali, da banda, que nós vamos cantar algo daqui a pouco. Mas antes de 13 de maio de 1917, aconteceram 3 fatos que já iam preparando essas 3 crianças anônimas, que não tinham leitura, que não iam à escola, para algo que ia acontecer no dia 13 de maio de 1917. Portugal, verão ou primavera de 1916, não se sabe exatamente a data, aconteceu a vinda do anjo de Portugal para essas crianças. Você sabia disso? Você sabia que, em preparação à vinda de Nossa Senhora, em 1917, os pastorinhos receberam 3 visitas de um anjo chamado Anjo de Portugal?
Que bom que muitos sabem, mas muita gente também não sabe. E esse anjo, quando se apareceu aos pastorinhos, eu disse que Lúcia atraía as outras crianças, né? E não era diferente com Jacinta e Francisco. Eles gostavam de brincar num poço que ficava atrás da propriedade onde morava Lúcia. E ali nesse lugar onde eles brincavam de pedrinha, onde eles faziam suas inocentes brincadeiras, sabe o que aconteceu? Aconteceu que um anjo apareceu do céu e ensinou a seguinte oração para eles, com a cabeça voltada para o chão. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Ensinou a primeira parte nessa primeira visita. E disse para as crianças, rezem essa oração com a cabeça por terra, porque nosso Senhor é muito ultrajado e a Mãe Santíssima também. E Deus tem desígnios de vida eterna para vocês três. Depois de um tempo aconteceu a segunda visita. E os pastorinhos, ao invés de brincarem, rezavam muito essa oração. Exatamente como o anjo tinha ensinado. Na segunda oração, ele disse e preparou os corações das crianças com a mesma oração. Na terceira vez que ele veio, ele ensinou o restante da oração. E na terceira vez que ele chegou, ele tinha um cálice em suas mãos, com o sangue de Jesus, porque uma hóstia suspensa no ar ficava em cima daquele cálice e as gotas de sangue iam caindo para o cálice. Uma sagrada Eucaristia suspensa no ar. Um cálice suspenso no ar. E o anjo preparou o coração das crianças, rezando assim. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Santíssima Trindade, aí ele falou a segunda parte da oração. Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu sacratíssimo coração e do imaculado coração de Maria, peço-vos a conversão de todos os pobres pecadores. E o anjo disse novamente, rezem muito essa oração. Rezem muito essa oração, porque o coração de Jesus tão ultrajado, tão cheio de indiferença por parte dos homens, quer ser adorado e reparado. E com ele o imaculado coração de Maria. Essa foi a preparação para o que aconteceria no dia 13 de maio de 1917. As crianças sabiam o que ia acontecer? Não. Mas eles estavam sendo preparados para receber a Mãe de Deus. Trazendo para os nossos dias de hoje, será que nós estamos preparados para tudo o que Deus tem planejado para a nossa vida? Será? Não é hora da gente se preparar melhor? Confissão, Eucaristia, oração, reza do terço. Fica esse questionamento para nós. Mas no dia 13 de maio de 1917, o anonimato acaba e as crianças,
os pastorinhos, como nós dizemos, entram para a história. História da humanidade, história da igreja, história da nossa salvação. Vamos ficar de pé? Convido você a ficar em pé. Essa todo mundo sabe. Não tem como falar que não sabe, né? O que aconteceu? A 13 de maio, na cova da Iria, no céu aparece a Virgem Maria. Vamos lá! Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Há 3 pastorinhos cercada de luz, visita Maria, a mãe de Jesus. E essa visita nós recebemos. Ave, ave, mais alto, mais bonito. Ave, ave, ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Então da Senhora o nome indagaram, do céu a lanterna bem claro escutaram. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vamos sentar porque o resto a gente canta depois. Vamos continuar a história dos pastorinhos. Dia 13 de maio de 1917, Nossa Senhora se apareceu. Eles não ficaram assustados, porque as coisas de Deus trazem paz. E quando Maria chegou, eles viram que era uma senhora linda, mais brilhante do que o sol. Essa foi a definição das crianças. É uma senhora mais brilhante do que o sol. E Nossa Senhora se apareceu por 6 meses consecutivos no dia 13. 13 de maio, 13 de junho, 13 de julho. Agosto, ela não se apareceu no dia 13, mas a gente já vai falar onde ela se apareceu e por que ela não se apareceu. 13 de setembro e 13 de outubro. E ela disse, venham todo dia, 13, daqui um mês aqui, porque eu quero algo. E quero mostrar algo. E quero que as pessoas saibam por que eu vim. Porque Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. E eles perguntavam, mas quem é a senhora? Como eles vão acreditar na gente? Eles perguntavam na simplicidade deles. E vamos entender como era a dinâmica das aparições com os 3 pastorinhos. Lúcia, a mais velha, a mais desenvolta, via, ouvia e conversava com Nossa Senhora. Ela era a porta-voz. Ela via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Já Cintinha, 7 anos, 7 aninhos, via e ouvia Nossa Senhora. Não falava com ela. E Francisco, 9 anos, só via Nossa Senhora. Não ouvia e nem falava com ela. Por quê? Não sei, porque Nossa Senhora quis assim.
Depois das aparições, o que aconteceu? Nós temos poucos minutos, mas eu quero contar para vocês isso que é maravilhoso. Maravilhoso, mas doloroso para as crianças. As crianças sofreram muito por causa dessas aparições. Imagine, meu querido, minha querida, se o seu filho chegasse na sua casa depois de pastorear a ovelha, o dia inteiro, e falasse: eu vi uma senhora que brilha mais do que o sol, e ela veio do céu. Quem ia acreditar? E assim foi. Não da parte dos familiares, um pouco da parte da família de Lúcia, da parte da família de Jacinta e Francisco, não houve essa dúvida. Mas a aldeia toda, e as pessoas que vinham, mas como que é isso? Crianças normais, crianças pobres, crianças simples como nós? Mas aconteceu. As crianças sofreram muito, muito, muito. Primeiro porque do céu, da parte de Nossa Senhora, ela pediu que rezassem o terço todos os dias. Eu vou perguntar uma coisa, mas não levanta o seu braço. Não levanta o seu braço, guarda no seu coração. Você reza o terço todo dia? Não levante o seu braço. Se não reza, começa a rezar. Porque foi ela que pediu. Ela, a mãe que veio do céu. Rezem o terço todos os dias. Deus precisa ser amado e o seu coração reparado. Segundo, Nossa Senhora pediu que eles fizessem sacrifícios pela conversão dos pecadores. O que eu posso fazer de sacrifício hoje pela conversão dos pecadores? Você gosta de comer bolo? Eu gosto. Eu gosto de bolo. Qualquer bolo. A gente pode deixar de comer o que a gente gosta algum dia, alguma hora, algum momento. Mas você fala para Jesus e para Maria, olha, no seu coração, você pode dizer como eles faziam isso. Eu não estou comendo esse pedaço de bolo em amor ao Senhor e à Nossa Senhora. Eu posso deixar de fumar um cigarro. Eu não vou fumar esse cigarro porque eu quero oferecer esse sacrifício pela conversão dos pecadores. Mas isso é válido? É. Eu vou falar mal do vizinho e da vizinha, ó. Mordo a língua e falo, eu não vou falar por amor a Jesus e a Maria e pela conversão dos pecadores. Isso eles fizeram até morrer. Depois das aparições, vamos correr um pouquinho, porque a gente quer saber dessa história. Você quer saber, não quer? Eu quero saber mais, e vou ler cada vez mais. Quando, depois das aparições, para o ano de 1918, a Europa toda estava passando por uma epidemia de gripe pneumônica, que chamava, ou gripe espanhola. E a gripe espanhola entrou em Portugal e ceifou milhares e milhares e milhares de vidas, dentre elas Francisco e Jacinta. Francisco pegou a doença antes. E Francisco, no leito de morte, dizia assim, porque depois das aparições, Francisco tomou para si a incumbência de desagravar o coração de Jesus. Ele queria, porque queria com seus pequenos sacrifícios, consolar o coração de Jesus. E assim o fez até o dia que ele morreu, que foi dia 4 de abril de 1919. Foi o primeiro a morrer. E Nossa Senhora disse para Francisco e Jacinta, não disse? Vocês eu levo logo. Você, Lúcia, fica mais um pouquinho aí na terra. Francisco foi o primeiro, 4 de abril de 1919. Portanto, agora, dia 4 de abril, fez 100 anos que Francisco partiu para o céu. Morreu na sua casa, na caminha onde ele sempre viveu, ali no quartinho dele. Morreu na simplicidade, mas na santidade. A segunda
foi Jacinta, que também foi contaminada pela gripe pneumônica ou gripe espanhola. Com Jacinta foi mais drástica a história, porque ela foi internada num hospital ali em Ourém, ali perto, mas como a doença estava muito grave, ela deixou Aljustrel, ou Fátima, e foi para Lisboa. Em Lisboa, ela morreu sozinha no hospital. Sozinha? Não, com Nossa Senhora. E eu tenho aqui algumas frases que Jacintinha, nossa querida Jacinta, Santa Jacinta Marto, disse no hospital. As guerras não são senão castigos pelos pecados do mundo. Nossa Senhora ora por nós. E algo que ela diz aqui tão lindo. Minha madrinha, peça muito pelos pecadores, peça muito pelos padres, peça muito pelos religiosos. Os padres só devem ocupar-se das coisas da igreja, das coisas de Deus. Devem ser puros e muito puros. Os pecados que levam mais as almas para o inferno são os pecados da carne. E daí por diante? Uma criancinha que morria no hospital, sem a sua família, e tinha 9 anos de idade. Morreu em 20 de fevereiro de 1920. Portanto, no dia 20 de fevereiro do ano que vem, nós vamos completar 100 anos da morte de Santa Jacinta. E a Lúcia? Nossa Senhora falou, você fica mais um pouquinho. Ela ficou mais um pouquinho. Ela nasceu em 28 de março de 1907 e partiu para o céu no dia 13 de fevereiro de 2005. Ela viveu 97 anos. Ela foi irmã Doroteia, das Irmãs Doroteia, uma congregação lá de Portugal, que havia casa lá em Portugal, no mundo inteiro, mas ela foi irmã Doroteia por um tempo, e depois ela sentiu o chamado de ser carmelita. Ela viveu na Espanha como irmã Doroteia, e depois carmelita em Lisboa, até partir para o céu em 2005. A vida de Lúcia foi crivada de sofrimentos, de Jacinta e de Francisco também. Se eu posso me permitir mais um minuto aqui, eu gostaria de dizer por que não aconteceu aquela aparição em agosto, 13 de agosto de 2017, lá na Cova da Iria, onde Nossa Senhora se apareceria. Porque as crianças estavam presas. Presas na cadeia mesmo, junto com os presos ali. Não tiveram nenhum privilégio, como hoje a gente vê privilégios, né? Junto com os assassinos, os ladrões, ali na cadeia. E eles fizeram com que aqueles ladrões rezassem o terço. Os ladrões na cadeia rezaram o terço. Imagina. Eles sofreram pressão psicológica, física, porque nos interrogatórios, enquanto um era interrogado, os outros 2 ficavam para fora, né? E eles falavam assim, olha, a Jacinta já está sendo frita em óleo, e fazia a Jacinta gritar para quem estava lá dentro ter medo de ser o próximo. Pressão psicológica, pressão física, pressão familiar, pressão da polícia, pressão da sociedade, pressão de todos os lados. Mas eles nunca, nesse caso a gente pode dizer nunca, mudaram a história que contavam. Nunca houve contradição dos 3 juntos e de cada um em particular. Nunca dissimularam, nunca mudaram uma palavra do que era verdade. E por isso hoje são Santa Jacinta Marto, rogai por nós. São Francisco Marto, Irmã Lúcia
Ainda não é beatificada e canonizada, mas eu creio que em breve. Essa é a história de 3 crianças anônimas que viram uma mulher que brilhava mais do que o sol. Ela está aqui hoje. Vamos ficar de pé? Se o mundo quiserdes da guerra livrar, fazei penitência de tanto pecar. Ave, 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 ave Maria, ave, ave, ave Maria. A Virgem lhes manda o terço rezar, a fim de alcançarem da guerra o fim da. Ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. E eu quero só terminar dizendo que é uma honra para nós e para mim de modo especial estar aqui dizendo alguma coisa sobre as aparições de Nossa Senhora. Eu me chamo Maria do Rosário, fui batizada Maria do Rosário. E Nossa Senhora que se apareceu em Fátima é Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Salve Maria! Nunca deixemos de rezar o terço, porque o mundo pode mudar. O nosso coração muda quando a gente reza o terço. A nossa família muda e a história muda. Amém.